Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Aurora Veritatis. Hoje vamos tratar de um tema que gera muita dúvida e até controvérsia. Afinal, os católicos adoram os santos? E por que tem imagens nas igrejas? Será que isso é idolatria? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos esclarecer essas questões com profundidade, trazendo o ensinamento da Igreja Católica e fazendo você enxergar a diferença fundamental entre veneração e adoração. Para começar, é importante entendermos duas palavras que parecem semelhantes, mas são bem diferentes: ídolo e ícone. Ambas se referem a imagens, mas o que elas representam é radicalmente distinto. Um ídolo, na tradição bíblica e cristã, é qualquer coisa criada, uma estátua, uma pintura, um objeto, que toma o lugar de Deus no seu coração. É aquilo que passa a ser adorado como se fosse o próprio Deus. O primeiro mandamento que você encontra lá no livro do Êxodo já deixa claro: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Aqui a proibição não é contra qualquer tipo de imagem, mas contra imagens que sejam adoradas como deuses, ou seja, contra o ídolo. A palavra ídolo vem do grego eidolon, que significa uma imagem falsa, ilusória, que tenta substituir o verdadeiro Deus. Por isso, a idolatria é tão condenada na Bíblia. Ela desvia o nosso coração da única fonte de vida, que é o próprio Deus. Mas existe outra palavra grega, eikon, de onde vem a palavra ícone. E ícone, para a tradição cristã oriental e também para nós católicos, é uma imagem que não substitui Deus, mas que aponta para Ele. O ícone é como uma janela. Você olha para ele, mas o que importa não é o vidro, e sim o que está além dele. O ícone nos direciona para a realidade maior, para o mistério de Deus, que age nos santos, nos acontecimentos e na história da salvação. Essa distinção é fundamental. Quando a Igreja condena a idolatria, ela está nos alertando contra o risco de colocarmos qualquer criatura, qualquer objeto, qualquer pessoa no lugar de Deus. Mas não está proibindo o uso de imagens como memória, como inspiração, como meio de nos elevarmos ao Criador. Se você entende isso, já deu um passo enorme para compreender o culto aos santos e o uso das imagens na Igreja Católica. Agora, talvez alguém pergunte: mas por que não eliminar todas as imagens para evitar qualquer risco de idolatria? É uma dúvida legítima, especialmente entre irmãos protestantes, que costumam rejeitar o uso de imagens nas igrejas. Só que, na prática, o problema da idolatria não está nas imagens externas, mas no nosso coração. Você pode destruir todas as estátuas do mundo, pode esvaziar todas as igrejas de qualquer representação visual, mas se o seu coração se apega a qualquer criatura, dinheiro, poder, prazer, pessoas, você ainda corre o risco de idolatria. A idolatria, antes de ser um problema externo, é uma questão interna. É a nossa atitude diante das coisas criadas. Pense, por exemplo, no relacionamento humano. Quando você olha para alguém que ama profundamente, seu esposo, sua esposa, seus filhos, você pode se encantar tanto com aquela pessoa que ela se torna o centro absoluto da sua vida. Se isso acontecer, se você coloca aquela criatura no lugar de Deus, isso é idolatria. Mas se você olha para a pessoa amada e, através dela, reconhece a beleza do Criador, agradece a Deus pelo dom da vida, do amor e da família, então aquela pessoa se torna um ícone, uma janela que te leva para Deus. O mesmo vale para as coisas belas da criação, uma flor, um pôr do sol, uma paisagem deslumbrante. Você pode se apegar tanto a essas coisas a ponto de viver para elas, ou pode usá-las como pontos de partida para louvar o Criador, reconhecendo que a beleza delas é um reflexo da beleza de Deus. Quando falamos de imagens religiosas, a lógica é exatamente a mesma. Uma imagem de santo, uma escultura da Virgem Maria, um quadro de Jesus, não são deuses. Eles nos recordam pessoas e acontecimentos que manifestaram de modo especial a presença de Deus no mundo. São como fotografias de família. Ninguém ama uma foto no lugar da pessoa retratada, mas ela nos ajuda a recordar, a amar mais e até a sentir saudades. O problema não está na imagem em si, mas no uso que fazemos dela. Esse entendimento foi profundamente debatido na história da Igreja, especialmente no século VIII,
quando houve a controvérsia dos iconoclastas, pessoas que queriam destruir todas as imagens religiosas. A resposta da Igreja veio no Segundo Concílio de Nicéia, em 787, que afirmou claramente: a honra prestada à imagem vai para o protótipo, ou seja, para aquele que está representado, não para o objeto em si. Venerar uma imagem de Maria, beijar uma imagem de um santo, acender uma vela, colocar flores, tudo isso só tem sentido porque são gestos de respeito e carinho que se dirigem à pessoa retratada e, sobretudo, à obra de Deus naquela pessoa. Aqui é importante fazer mais uma distinção. Na Igreja Católica, só Deus é adorado. Só a Ele se presta o culto supremo chamado latria. Aos santos se presta a veneração, chamada dúlia. E à Virgem Maria, uma veneração especial chamada hiperdulia, porque ela é a mais santa de todas as criaturas, a Mãe de Deus. Mas adoração, no sentido estrito, só a Deus. Os santos são venerados porque foram pessoas que permitiram que Deus agisse plenamente em suas vidas. Quando veneramos um santo, estamos, na verdade, louvando a ação de Deus naquela criatura. Isso está claramente expresso no Evangelho de São Lucas, quando Maria, no Magnificat, diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. O próprio Jesus elogiou pessoas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os puros de coração, reconhecendo a obra de Deus em suas vidas. Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem de santo, acende uma vela, faz uma oração, ele não está adorando a imagem, nem colocando aquela pessoa no lugar de Deus. Está pedindo a intercessão daquele santo junto de Deus, reconhecendo que aquela pessoa foi um exemplo de fé, esperança e caridade. Se ajoelhar diante de uma imagem é um gesto de humildade, de respeito, e não significa que a imagem é um Deus. Assim como, ao ajoelhar diante da cruz, não estamos adorando um pedaço de madeira, mas sim o sacrifício de Cristo. Agora, se você chegou até aqui e está achando esse conteúdo útil, não se esqueça de deixar seu like. Assim, o nosso canal será melhor divulgado e essa mensagem poderá chegar a mais pessoas que também têm dúvidas sobre esse tema. Voltando ao nosso tema, vale lembrar que desde os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos cultuavam a memória dos mártires, rezavam junto aos túmulos dos santos, guardavam relíquias e faziam pinturas para lembrar suas vidas e seus exemplos. Isso tudo fazia parte da vivência da fé, ajudando os fiéis a manter viva a lembrança daqueles que deram a vida por Cristo. Não há registro histórico confiável de que os cristãos tenham abandonado completamente o uso de imagens após a ressurreição de Cristo. Pelo contrário, as catacumbas de Roma estão repletas de pinturas representando cenas bíblicas, símbolos da fé e até mesmo retratos de santos. A veneração dos santos, portanto, não desvia a atenção do cristão de Deus, mas o aproxima dele. Os santos são testemunhas de que é possível viver o Evangelho em todas as épocas e situações. Eles são modelos de vida cristã e, ao mesmo tempo, intercessores que apresentam nossas preces a Deus. Como diz a carta aos Hebreus, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que nos encorajam a seguir firmes na fé. E mais, quando recorremos aos santos, não estamos diminuindo a mediação única de Cristo. Toda a graça vem de Deus por meio de Jesus. Mas assim como pedimos oração a um amigo, também pedimos aos santos que já estão na presença de Deus que intercedam por nós. Essa prática é bíblica e profundamente enraizada na tradição cristã. Para finalizar, pode-se dizer que o uso de imagens e a veneração dos santos não são idolatria, desde que as imagens sejam usadas como instrumentos para nos aproximar de Deus. Idolatria é colocar qualquer criatura no lugar de Deus, seja uma estátua, seja uma pessoa, seja qualquer coisa criada. O verdadeiro problema da idolatria está sempre no coração humano e na intenção com que nos relacionamos com as realidades criadas. Então, da próxima vez que você entrar numa igreja católica e ver imagens de santos, lembre-se, elas estão ali para nos lembrar da ação de Deus ao longo da história e para nos inspirar a buscar a santidade. A fé católica nos ensina
a olhar para os santos como espelhos da graça divina, não como deuses rivais, mas como amigos e intercessores, que nos ajudam a caminhar rumo a Deus. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal Aurora Veritatis para não perder mais explicações como essa sobre a fé católica. E agora, quero saber de você. Já teve dúvidas sobre o culto às imagens ou conhece alguém que já te questionou sobre isso? Conta pra gente aqui nos comentários. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.